Esse é o carinha, action. Qual é a diferença do action para o delegate, então? O action, você não tem um retorno. Se no delegate você olha e tem aquele retorno, né, precisa daquele tipo, se bem que o delegate você consegue fazer também sem ele ter um retorno, tá? Mas no exemplo que eu apresentei, todos os dois tinham um retorno. O primeiro foi um float, depois um string, e agora, esse aqui é o tipo de método que não tem um retorno. Por exemplo, aqui, ó, nós temos um método chamado método da classe multiplicar. Basicamente, eu tenho dois parâmetros de entrada, e aí eu faço uma multiplicação e vou jogar no texto, que está na tela, no meu controle de texto. Eu não precisei retornar nada aqui. Com isso, eu consigo fazer o quê? Eu consigo fazer com esse action, tá? Mais outra vez eu vou falar isso aqui. Normalmente, esses actions, eu só não sei se ele deixa eu colocar ele aqui fora. Não, não deixa. Não deixa. Mas ele normalmente ele é colocado em um outro nível de escopo, tá? Para o exemplo, a gente está colocando todo ele num nível de escopo, mas vejam só como é que funciona aqui. Eu tenho um action e eu vou passar dois parâmetros. Tá? Na realidade, eu não vou passar nada aqui. Deixa eu melhorar a explicação, porque essa foi muito ruim. Eu tenho um action e estou determinando que os dois parâmetros que ele vai trabalhar vão ser do tipo double. Eu dei um nome para o nosso action e apontei qual é o método que ele vai executar. O método tem que ter essa assinatura aqui, ó, de dois parâmetros double. Eu poderia ter outros métodos aqui, tá bom? E aí, como é que eu executo ele? Ó, dei dois cliques aqui e a gente consegue ver onde é que ele está sendo chamado. Aqui, ó, multiplicar por action, passei um número, passei o segundo número, e vocês vão ver que o texto que está em tela, ele vai ser apresentado no texto. Então, beleza, ó, eu tenho aqui um exemplo action 1, que é exatamente este cara aqui, ó. Eu tenho, e eu vou segurar aqui a action. Eu vou clicar de novo para a gente ver tintim por tintim. Então, eu tenho aqui, ó, método da classe multiplicar, que é o nosso método que está em classe. Eu poderia ter feito uma chamada para ele? Poderia, lógico, né? Mas aqui é 1, a apresentação da action. 2, é a possibilidade de você manipular isso, né? O método que cairia aqui dentro pode ser N. Você pode criar diversos, você pode criar filtros específicos para saber, não, eu vou executar aquela action, não, esta action aqui, e assim por diante. Beleza. Então, assim como lá no delegate eu faço uma ligação, aqui eu estou falando, olha, esses dois carinhas aqui, esses dois parâmetros vão ser executados pela classe, pelo método x, e aí eu estou falando que é o método da classe multiplicar, e eu estou colocando também o nome de qual vai ser chamado, como é que a action vai ser chamada, então é multiplicar por action. Legal, eu coloquei em memória aqui dois carinhas e vou executar a nossa action, beleza? E aí ele chama o método que foi atribuído lá em cima. Fez o cálculo aqui, já colocou, mais uma vez para registrar, a action não tem retorno, tá? Tem outra coisa que é muito importante, essa action, ela pode ter até 16 parâmetros de entrada, tá? Não tem como ter mais, tá? É por isso que eu estou informando. Legal. Então, a action é isso. E aí você fala, simples? É, simples assim. Tá? Isso aqui é um exemplo onde eu tenho uma lista de string, eu tenho alguns times aqui, né? Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco e Bahia. E aí eu falo que a minha action, ela é uma string, ela recebe uma string. Uma string. Uma. Ok? Legal. Então, minha action é igual. E aí eu falo, eu instancio uma string. E vejam que eu vou passar aqui um método. O que contém esse método? Message box, ou seja, vai novamente mostrar na tela. Mas, e aqui eu tenho um array for each, onde eu passo a lista e a minha action. For each. For each é o cara que vai executar vez por vez, certo? Aqui nós temos a lista, ou seja, a nossa lista. E veja a forma que eu estou passando. Estou passando a minha action, que vai executar o imprime passando o nome da lista. Vamos ver como é que funciona?
Agora a gente está falando do botão 2 aqui, ó, exemplo 2. Eu vou deixar ele rodar uma vez e a próxima eu dou um debug. Vocês estão vendo que ele foi apresentando linha, item após item, string após string, ou seja, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Vasco e agora o Bahia. Pum, acabou. Esse era o objetivo dessa action. A nossa lista de string. F11 não entra, não tem o que fazer. Ele está só instanciando. Ele está instanciando e está grampeando aqui. Ele está ligando a nosso método dentro dessa action. Então, quando eu for executar este cara aqui, ou na realidade este cara aqui, que é o imprimir time, passando o nosso parâmetro, que é o nome do time, que está dentro da lista, nós temos aqui um for each. Como isso aqui é um array de string, então ele vai passar o string para este cara. Passou a primeira posição, for each, vocês lembram? Nós temos o for each ele vai por tipo, tá bom? E aí ele vai apresentando e o trabalho é o mesmo do que o anterior que eu mostrei para vocês.